Bom, então, começou a gravar? Começou a gravar. Boa tarde, então. A gente vai começar a aula de hoje, né? A nossa segunda aula síncrona, nosso segundo encontro síncrono, para tratar a respeito da inserção de atividades de física moderna e contemporânea no ensino médio. E aí vocês vão notar que vão ter alguns detalhezinhos que vão aparecer que chamam bastante atenção. A nossa conversa hoje vai estar centrada numa parte na motivação exatamente histórica para chegar na física moderna e depois algumas propostas que já estão rolando por aí, que funcionaram, vão ser alguns tópicos a serem trabalhados. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida podem perguntar. Então, tá? Falando um pouquinho da história da ciência, a gente pode pensar que a física moderna ela começa há uns cento e poucos anos, em torno de 100 anos atrás, e tem esse pensamento que a gente faz para ensinar, que é tentar descrever como ocorre essa transição entre aquilo que a gente costumou a trabalhar no ensino médio e boa parte do ensino superior. A gente tem isso com a física clássica, aquela que foi determinada por basicamente Newton e Maxwell, e a física moderna, que vai surgir nomes como Einstein, Planck, Bohr e outras pessoas nesse sentido. Então, vamos pensar assim, ó, no início do século XX, praticamente tudo que a gente ensina no ensino médio já tinha sido descoberto. No final do século XIX. Na verdade, a partir até 1850 que a gente ensina essa física que está sempre nos livros, que é a mecânica clássica, ótica, termologia, eletricidade e magnetismo, tá? Que é aquela física do século XIX. Tá? O professor Moreira, por exemplo, fala muito disso, que nós estacionamos os nossos livros didáticos, aproximadamente aí nos anos 1840, 1850, e não ensina mais nada do que isso para os estudantes. Então, pensando assim, ó, a gente vai ter algumas coisas interessantes falando sobre mecânica, né, que aí entra a descoberta dos planetas, situações como peões, giroscópios, os trabalhos com a questão dos fluidos para hidrodinâmica e para aerodinâmica, e algumas aplicações técnicas associadas com isso. Para ótica e acústica vão ter vários fenômenos relacionados com a teoria ondulatória, né? E como a difração e interferência, nem sempre chegam no ensino médio esse tipo de coisa, né? E funciona basicamente com algumas restrições por causa que a forma como tu trabalha ele, a forma como tu formaliza esse conhecimento é um pouquinho mais sofisticado, existe um pouquinho mais de matemática e por isso a gente acaba deixando de lado, apesar de ser uma física já definida lá no século XIX. Dentro da eletricidade e do magnetismo tem toda a questão dos circuitos elétricos e dos efeitos magnéticos da eletricidade, bem como vice-versa, os efeitos elétricos do magnetismo, tá? E culmina numa teoria eletromagnética e todas as aplicações que vão surgir por aí. Então a gente vai ter muitos conhecimentos, inclusive se toma realmente um ano do ensino médio para trabalhar com eletricidade e magnetismo, e nem sempre consegue se avançar bastante, justamente porque quando tu fala de teoria eletromagnética, a gente vai lembrar lá do que tem em teoria eletromagnética na graduação, requer um formalismo um pouquinho mais complicado, uma vez que essa própria relação entre eletricidade e magnetismo ela não é tão bem tratada nos livros didáticos do ensino médio, porque se dá a impressão de que ela tem uma carga matemática muito forte, apesar dos fenômenos serem muito interessantes a serem trabalhados. E aí tu tem as questões, por exemplo, relacionadas com isso, tá aqui o Maxwell para a gente falar, né? Tem, a partir das ideias do Hertz, né, a questão das ondas eletromagnéticas e a produção dessas ondas, que foi um dos grandes
uma das grandes previsões e achados do eletromagnetismo quando o Maxwell faz a junção, né, que prevê que a onda eletromagnética tem uma velocidade igual à da luz no vácuo, e a partir disso se conclui que a ótica e o eletromagnetismo eles estão na mesma esfera. Tá? Dentro da termodinâmica, tu vai ter, além do que já se tratava a respeito da temperatura, se relacionar o movimento, a mecânica desse microscópio, desse sistema microscópico, com um comportamento, da temperatura, e aí nasce a mecânica estatística, muito relacionada com a figura do Boltzmann, tá? E introduz, digamos assim, na física a primeira quebra do determinismo, né? Ou seja, tu passava a ter uma função estatística dentro da física. Então tu vai ter várias unificações durante o século XIX. A mecânica e a termodinâmica surgem a partir da mecânica estatística, a eletricidade e o magnetismo são unificados a partir do Maxwell, e a partir do Maxwell, com as determinações, com os encontros, com os achados do Hertz, a gente consegue unificar eletromagnetismo e óptica. Ou seja, tu tem digamos, o encaminhamento para uma única grande área unificada, que explicava toda a física e toda a natureza. Então, o início do século XX, digamos assim, é um momento de grande otimismo para o progresso, uma vez que tu está buscando uma explicação geral para a ciência. Tá? Então, tu podes pensar, por exemplo, que no início do século XX, se tinha uma percepção de que a física estava completa. O Lord Kelvin, por exemplo, falando numa reunião da Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência, ele simplesmente fala para os jovens que gostariam de estudar física, para a época, que não era uma ciência interessante, uma vez que tudo que tinha de relevante a ser descoberto já tinha sido descoberto, e faltava pouquíssimas coisas para completar totalmente a descrição da ciência, que eram alguns probleminhas, tá? Algumas medidas que ainda não estavam de acordo, e o que ele chamou de duas pequenas nuvens no céu, no imenso céu azul da física. Tá? O fato do experimento de Michelson-Morley fornecer um resultado negativo para a medição da velocidade do éter, e a dificuldade que se tinha usando tanto a termodinâmica quanto o eletromagnetismo para explicar o espectro de corpo negro, ou seja, a distribuição de energia de um corpo negro. Mas esperava que tu tivesse apenas algumas medições que seriam um refinamento de experimentos que resolveriam isso, e consequentemente a física estava completamente acabada. Os problemas que apareciam aí basicamente estavam associados a essas situações, apesar de ainda ter alguns problemas, não era muita preocupação com o pessoal da física, porque não tratava daquele desenvolvimento intelectual que a física proporcionou e de grandes achados do ponto de vista macroscópico. Era um refinamento pequeno, probleminhas relacionados muito mais à probabilidade do que propriamente ao determinismo que se esperava da natureza. Então tu vai ter uma ideia de que fenômenos que fossem inexplicados e problemas teóricos eram dedicados a pessoas que não eram grandes nomes da ciência para a época. Tá? Não se entendia a estrutura da matéria, tá? Só se tinha uma explicação razoável para o gás, para o estado gasoso, e
por conta disso era meio que incompreensível a formação de sólidos. Tá? Eram problemas, então, de origem microscópica que os físicos não tinham tanta discussão. Afinal de contas, qual era o problema de tu ter essa discussão, esse saber como a matéria se constituía? E os químicos, que na época eram basicamente físicos de bancada, tá? Eles pensavam nos átomos apenas como esferas, a gente vai lembrar lá da evolução atômica, né? Mas não tinham ideia de como é que essas esferinhas, essas bolinhas que não tinham estrutura, se uniam para formar moléculas ou para formar sólidos, por exemplo. Tá? Mais uma coisa era o tipo de partícula, digamos assim, que era ejetada. Partículas negativas de baixíssima massa que eram ejetadas pela matéria em algumas situações. E o que tinha a ver eles com esses átomos na matéria? Afinal de contas, a princípio não se tinha estrutura nenhuma. E era um problema que surgia. Tá? Também, finalzinho do século XIX, o Röntgen, na Alemanha, ele descobre os raios X, tá? Que na Alemanha são raios Röntgen, tá? Que tem esse nome justamente por serem desconhecidos, por não terem uma, uma natureza bem explicada, e não se sabia exatamente o que era. Se era um tipo de partícula, se era um tipo de onda, mas eram problemas, digamos assim, de ordem técnica a serem pensados, a serem trabalhados. Tá? E por conta disso vai aparecer também a ideia do que você, continuando com os raios-x, alguns corpos que emitiam radiações semelhantes, o que eram essas radiações, tá? Por que parecia que essas fontes radiações eram fontes inesgotáveis de energia. Tudo isso eram problemas que assolavam a física do final do século XIX e início do século XX, tá? E não tinham uma preocupação muito grande. Afinal de contas, a estrutura da matéria não era uma zona de desconforto para os físicos. Pensando nos gases também, a própria ideia da distribuição de velocidades dentro dos gases que o Boltzmann tinha estudado não trazia muita preocupação, tá? A respeito a princípio o gás se comportava tinha um comportamento coletivo e não se tinha nenhuma necessidade de uma descrição para o comportamento dele quando tu tinha tipos diferentes de gases ou tipos diferentes de átomos e moléculas associadas. Tá? Além disso, tu usava em umas explicações a respeito disso, né, dessa questão da questão das velocidades, das distribuições, usando teoremas clássicos, como a decrepação da energia, que a gente fez lá na termodinâmica, que basicamente dizia que todos os graus de liberdade do sistema, direções de movimento ou tipos de partícula, teriam a mesma energia associada a ela. Tá? Essa teoria era muito boa para prever calor específico dos gases, mas falhava por sólidos. Tá? E por falhar para os sólidos, tá? Existia algum problema nessa determinação. Na verdade, para os sólidos era muito complicado porque, em alguns casos, o calor específico era muito menor do que era previsto. E não se tinha nenhuma explicação para isso do ponto de vista da física que existia no início do século XX. Tá? Além disso, tem toda a questão do corpo negro, essa situação a respeito da relação entre emissão de radiação eletromagnética e calor. Tá? Então, isso também não era uma coisa que a teoria clássica explicava. Se você lembrar lá das aulas de introdução à física quântica, tem a teoria clássica de Rayleigh-Jeans, que explica uma parte, não explica totalmente, e a lei do deslocamento divino que explica a outra parte, também não explica totalmente. Então não se tinha uma ideia claramente de como é que se mostrava isso, como é que se pensava isso,
mas mais uma vez, eram problemas de segunda ordem, porque não afetavam a estrutura da física. Não parecia ter nada que modificaria a física nesse momento. O que acontece no nosso ensino de física? Tá? Lembra que eu não falei, eu não vou falar nesse momento do que vai acontecer a partir de 1900. Por quê? Porque, afinal de contas, quando nós vamos ensinar para os nossos alunos, a gente está nesse mesmo ponto. Para os nossos alunos, estes fenômenos todos que estão associados, inclusive a questão da matéria, da constituição da matéria, não fazem parte da física. Nós passamos a maior parte do tempo, e os documentos oficiais, como a gente viu no nosso primeiro encontro, também trazem isso, é o fato de que só se ensina uma física que vai até os anos 1850. A mecânica newtoniana e seus desdobramentos, eletricidade e magnetismo, até a chegada do Maxwell, e às vezes nem se fala no Maxwell nessa situação, porque não se fala na junção das duas e na correlação entre eletricidade e magnetismo no ensino médio. Óptica, em geral, também não se faz esse encontro com o eletromagnetismo e, consequentemente, com a óptica física. E a termologia, porque a gente acaba nem entrando tanto em leis da termodinâmica propriamente dita. É uma física que explicava fenômenos cotidianos dos séculos 17 e 18 e um pouco do século 19. A gente não aprofunda muito e não dá tempo. Ou seja, para os nossos estudantes, a física ela não explica nada dessas questões que eu tinha colocado antes. Os problemas do século que estavam sendo colocados no ano de 1900, início do século XX. Ah, mas ele sabe a estrutura da matéria. Sabe a estrutura da matéria por causa da aula de química, não por causa da aula de física. Eles sabem a respeito de propriedades como calor específico por causa da aula de química, não por causa da aula de física. A física acaba ficando devendo quase 200 anos de... A gente está pensando nisso, estou falando de 170, 180 anos de atraso entre a física que está no livro didático e os nossos dias de hoje. Então a gente tem esses problemas no nosso ensino. Tá? Então a gente vai pensar algumas coisas. O que os nossos estudantes poderiam aprender e teriam o direito de aprender pensando nos dias de hoje? Relatividade e o funcionamento do GPS e algumas situações a respeito de telecomunicações, tá? Para entender exatamente como é que funciona essa questão de uma velocidade limite. A teoria quântica e todos os seus desdobramentos, porque na verdade, ela não é algo que é absurdo no ensino médio, porque a química trabalha com o início da teoria quântica sem nenhum problema. E a gente fica olhando, observando, basicamente. Física nuclear e física de partículas, que é um desdobramento da teoria quântica, que pode ser usada como forma de entender situações como energia solar, células fotovoltaicas, coisas desse tipo, bem como trabalhando, a gente fala sempre na física do microscópico, né, do nanoscópio, mas a gente pode falar da física do macro, falar de astrofísica, falar de cosmologia, e entrar na questão de discutir o que nasceu o Big Bang e muitas coisas, porque em geral a gente acaba tendo de forma a falar para os nossos estudantes, para eles terem uma visão, uma leitura da ciência correta. O Big Bang parece que é uma explosão pura e simplesmente onde tudo começou. E não é só isso, tem uma teoria toda associada com ele que não necessita de cálculos matemáticos, não precisa da aula de relatividade geral para ensinar cosmologia e Big Bang. A gente pode ensinar no sentido de uma teoria de formação do universo como um todo e discutir isso com os alunos. Eles têm o direito, quando eu falo assim, direito de aprender mais, porque as fontes que eles têm hoje na internet são muito mais referência desses conhecimentos que não vão estar nos vídeos do YouTube. Não vai ter um vídeo de um professor de cursinho explicando sobre teoria quântica. Não interessa. Tá? Ou sobre astrofísica, ou sobre cosmologia. São conhecimentos que a física podia trazer, que descortinam novas visões de mundo, novas visões do universo,
e que vão permitir até reinterpretar algumas coisas da física clássica. Mas a gente acaba deixando isso um pouquinho para lá, um pouquinho de lado, e não porque não dá tempo, basicamente precisa compor isso. Então, de forma bem simplista, por que é importante colocar a física moderna no ensino médio? Já respondendo uma das questões que eu propus na primeira atividade. Primeiro porque ela é importante para que tu tenha uma concepção de ciência, uma leitura de mundo e um entendimento do teu lugar no mundo a partir do que tu enxerga agora, a tecnologia, a interação que tu tem com a tecnologia, a própria forma da gente estar trabalhando aqui. Quase todos nós devemos estar em notebooks conectados por Wi-Fi, que está muito mais ligado com a física moderna do que aquela física que se aprende antes. Ou o celular, que vai ter conexão por tudo quanto é canto, e também usa esse tipo de conexão. Por conta de ser atual, ela explica fenômenos de hoje, ela passa a ser interessante. Ah, mas ela é muito difícil. Ela é muito difícil porque se convencionou falar assim. Porque a gente convencionou que física quântica tem que ter matemática. Relatividade tem que ser relatividade geral, tem que ter uma matemática que nem todo mundo que estuda física conhece. Não precisa. A gente tem que lembrar que, na maior parte das vezes, o estudante quer conhecer o fenômeno. E se ele quiser se aprofundar no fenômeno, aí sim ele vai buscar uma descrição matemática. Mas apresentar fenômenos é importante. Por esse motivo, que tem o terceiro ponto. Pelo fato do fenômeno ser algo acessível, ser algo cotidiano, ser algo que desperta interesse, ela pode ser ensinada. Ela pode ser trabalhada, tá? Ao invés da gente ficar trabalhando com vários conceitos. Então, falando dessa forma, a gente fica pensando assim, tá, mas é muito difícil rediscutir currículo para falar sobre isso. Então eu vou trazer algumas propostas, duas propostas, se eu não me engano, que eu fiz, duas ou três, acho que são duas, que estão disponíveis na literatura e foram discutidas e trabalhadas em escala estadual, caso da SEDUC do Paraná, ou num caso mais pontual dentro de uma escola do Rio de Janeiro, para tentar essa inserção de tópicos. Então, o primeiro caso que eu vou ter vai ser a proposta da Secretaria Estadual da Educação do Paraná. Se vocês forem acompanhar lá vez por outra, se vocês forem procurar alguma coisa no dia a dia da educação, é um site do governo paranaense que trabalha com material para o ensino médio. E aí a proposta ela foi discutida ali por Oliveira e Miyahara, num texto de 2014, mostra algumas coisas, por exemplo, que vão sendo trabalhadas. Primeiro ano, a proposta. A proposta de trabalhar a mecânica no primeiro ano continua aquela que a gente sempre trabalha. Só que ao invés de se focar tanto somente nos movimentos, e isso vai ser discutido, se pensa em colocar outros tópicos que normalmente não estão presentes. Origem e evolução de modelos cosmológicos, a relatividade de Galileu, que é aquela que a gente está acostumado, só não recebe esse nome, a ideia de referenciais inerciais e não inerciais, até para poder discutir a lei de Newton, um pouco da relatividade especial e seus fenômenos associados, principalmente a questão da dilatação do tempo e contração do espaço, quando compara velocidades com a velocidade da luz. Alguns conceitos da relatividade geral não falando sobre matemática, basicamente a questão da definição de frequência massa inercial que a gente usa nas leis de Newton e massa gravitacional, que é usada nas leis de gravitação, o princípio da equivalência entre massa e energia e, por conta disso, a descrição da gravidade por Einstein. Notem que nesse papo todo aí, começando com cosmologia, a gente consegue falar de Einstein no primeiro ano. Trabalha com mecânica, que normalmente é algo muito centrado em Isaac Newton, apesar de ter uma contribuição muito grande do Galileu, mas a gente pouco fala do Galileu no ensino médio. E faz essa ponte entre a gravitação de Isaac Newton e a gravitação de Einstein, tentando mostrar como muda essa descrição. Basicamente, a descrição é uma descrição que mostra que a natureza funciona a partir de geometria,
como o Newton tinha mostrado e discutido, mas agora o Einstein mostra de uma forma muito mais elegante. No segundo ano, segue tendo termodinâmica, e na termodinâmica, além da tradicional abordagem da termologia, vai se discutir leis da termodinâmica e, a partir das leis da termodinâmica, discutir uma explicação termodinâmica para o espectro do corpo negro. A partir disso, a gente pode falar a respeito de um conceito que talvez seja até complicado para nós entendermos inicialmente, que é entropia. O pessoal da química também usa entropia, fala como se fosse a coisa mais natural do mundo, e a gente tem isso como tabu dentro da termodinâmica. Também trazer essa questão da medição da desordem ou avaliação da desordem dentro do segundo ano. Coloca normal e ainda tem esses contextos. E aí sim, no terceiro ano no eletromagnetismo, o que mais tem é a possibilidade de trabalhar com tanto a teoria quântica quanto com um pouco da física de partículas. No eletromagnetismo, como desdobramento do eletromagnetismo, se pensa sobre modelos atômicos, concepções da matéria, tá? E aí se entende, por exemplo, se busca aqueles conhecimentos anteriores para se verificar que a forma como se entende o sólido, a forma como se entende um fluido, tá, são diferentes, são organizações da matéria baseadas nas concepções que a gente tem para os modelos atômicos. A partir disso, falar do modelo de partículas elementares, e começa com as partículas elementares a partir do elétron, que é uma entidade básica no eletromagnetismo. A dualidade onda-partícula, até para explicar a questão das medições, falar sobre espectroscopia, e a partir dessas coisas discutir física quântica. Lembra que no segundo ano se falou sobre espectro do corpo negro, e aí na física quântica, depois de juntar com o eletromagnetismo, explicar com o eletromagnetismo também o espectro de corpo negro, ver como é que se descreve a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e a produção de partes. Eu, normalmente, quando falo a respeito disso na física quântica, eu digo o seguinte: tirando a equação da distribuição de energia de Planck, os pacotes lá, que é uma expressão complicada porque a gente aprende ela na forma integral, todas as demais são situações de equação da reta ou trigonometria. A gente pode trabalhar com isso sem problema. E a partir do momento que tu trabalha a teoria quântica, tu pode ir para várias coisas do nosso dia a dia. O laser, semicondutores, supercondutores, falar do grafeno na tela do celular e propriedades desse tipo. Tudo isso relacionado com dentro da questão do eletromagnetismo. Isso significa que possivelmente tu vai falar muito menos de circuitos elétricos, certamente. Tu vai buscar os aspectos técnicos dos circuitos elétricos para poder se focar nos problemas conceituais associados com a física propriamente dita. Nota que a proposta deles ela está muito mais centrada, tá? Muito mais centrada na descrição de fenômenos do que propriamente naquela preparação com exercícios em todos os momentos. Então tu vai ter uma física muito mais informativa ao longo do tempo. Baseado nisso, eu sempre tive uma proposta a ser trabalhada. E a proposta a ser trabalhada tem 3 tópicos principais. Tá? A ideia da teoria da relatividade com seus referenciais, e a partir disso a gente poder discutir todo tipo de movimento, o conceito de referencial é importante na física. A física quântica e aplicações, e a partir da física quântica tu pode falar tanto de termodinâmica quanto de eletromagnetismo. E claro, como desdobramento ou como descrição para a física quântica, tu vai falar de modelos atômicos, e para isso tu precisa falar de física de partículas. Mas tu vai aprofundar alguma coisa. Na verdade, é mostrar aquilo conceitualmente.
Não é para o pessoal decorar o nome das partículas. Ou não é para o pessoal ficar decorando como funcionam, como fórmulas para descrever os modelos atômicos, mas para entender como os modelos atômicos funcionavam. Desde a esferinha lá, desde o modelo grego, indivisível, tá? Que é a ideia da palavra átomo, até o modelo onde que Bohr, onde que a gente tem órbitas para os elétrons, ou um modelo de nuvem eletrônica, que a gente chama de modelo de Schrödinger, aonde que tu não sabe o que é órbita, tu tem uma região onde tu pode encontrar elétrons. Tudo isso é uma evolução a partir do mesmo conceito, o conceito de átomo. E quando tu fala a respeito de elétron, próton, nêutron, tu está entrando na física de partículas. E tu pode escrever isso a partir dessas situações. E é possível organizar isso a partir de situações de estudo. Tá? Que aí tu vai ter a estrutura da matéria como um organizador muito bom para trabalhar isso. A ideia do GPS, do relógio atômico por quê? Porque hoje, se hoje a gente tem um celular que ele se ajusta a um horário central mundial, vamos pensar assim, é porque esse horário central ele está calibrado para um relógio atômico que tem precisão assim da ordem de 10 na menos 15, 10 na menos 16 segundos em relação à rotação da Terra. Ou seja, vai demorar 1 quintilhão de anos para ele atrasar para ter uma incerteza de 1 segundo no teu celular. E ele não vai durar tudo isso por causa da obsolescência. Bem como toda a ideia dos aparelhos eletrônicos com tela interativa. Tá? Que aí a gente vai falar sobre a questão do touch, do como é que funciona, por que, que a tela, mesmo toda craquelada, ela continua funcionando, que seria uma coisa ilógica para o circuito elétrico. Tem toda essa questão que é possível trabalhar a partir dos modelos atômicos e das aplicações da física quântica. Mas, claro, isso significa, isso é um sonho meu, tá? De redefinir alguma coisa toda a partir da física moderna. Aquilo que é importante para nós hoje e os casos tradicionais, aqueles que a gente, digamos assim, aquilo que cai no Enem, vai ser um caso especial a ser trabalhado, que pode ser discutido matematicamente, pode ser discutido fenomenologicamente, mas vai ser um caso especial dessa física moderna que a gente está utilizando. Tá? Nessas situações de estudo, a ideia seria aumentar a carga conceitual dos fenômenos, em vez de focar na matemática, pensar na pesquisa, e isso significa que não só o professor, mas o aluno buscar fontes para reforçar aquilo que está sendo trabalhado. Tá? Quando precisar inserir matemática, sempre inserir isso com conceitos que vão ser derivados da física clássica, que a gente pode, portanto, partir de uma explicação mais abrangente para desenvolver matematicamente. E aí a gente pode colocar problematizações, né, a respeito dos limites de velocidade, do comportamento da luz, da questão de por que a relatividade, afinal das contas, não interfere tanto no nosso cotidiano, por que esses efeitos relativísticos que podem ser estudados são explicados no cotidiano. E uma questão que sempre volta. A física quântica é verdadeiramente difícil? O termo quântica que aparece por tudo é realmente um sinônimo de que algo é difícil? Tá? É um adjetivo novo para as pessoas de que é um adjetivo que qualifica algo como difícil, quase impossível de aprender? É uma pergunta a se pensar. Tá? Dando minha sugestão de abordagem, né, eu podia pensar assim, ó, no primeiro ano, falando sobre isso. Né? Estrutura da matéria e suas fases, ou os estados da matéria, né? Modelos atômicos e os limites de validade, características do estado sólido. E a partir do estado sólido a gente pode discutir movimentos. Fala de referenciais, fala sobre movimento relativo, conceitos dinâmicos como momento linear e energia, a partir disso definir velocidade,
Pelo fato de trabalhar com energia, falar da relação de massa e energia de Einstein. A partir disso, falar sobre transformações de coordenadas, até para verificar a questão dos movimentos propriamente ditos, que pode começar com a transformação de Galileu e introduzir outras. Falar sobre efeitos relativísticos, já que está falando de velocidade, e mostrar o limite clássico. E, finalmente, pensar na dinâmica, ou juntando todas essas características de energia, velocidade e momento linear, descrever a dinâmica de uma partícula, para, a partir daí, trabalhar com o comportamento relativístico de líquidos e gases. Não é uma coisa trivial. No segundo ano, fazendo o link, a teoria cinética dos gases, explicar mecanicamente como é que é a formação de um gás. A partir disso, a definição das leis da termodinâmica. E nas leis da termodinâmica, principalmente a primeira lei, falar sobre transferências de calor, tipos de radiação. A partir dos tipos de radiação, se pode pensar em fontes para radiações diferenciadas, e aí podem aparecer os processos nucleares. Dentro dos processos nucleares, e como está falando de radiação, falar sobre espectro eletromagnético. Do espectro eletromagnético, falar sobre radiação de corpo negro, dualidade onda-partícula, e a partir da dualidade onda-partícula, verificar as bases para a física quântica. Terceiro ano a gente junta tudo isso e, digamos assim, transforma a física em algo cotidiano. Aplicações da física quântica. Pode falar de radioterapia, pode falar das telas, né, LCD, LED, pode falar do grafeno, tá, mostrando todos esses comportamentos. Fala sobre paradoxos na física e aí apresentar para o pessoal do ensino médio quem é o gato de Schrödinger, que é meme, só que eles não, muitas vezes o pessoal não entende o que significa o meme, mas usa porque é um meme, tá? E terminar o papo todo com uma parte que é, digamos assim, interessante e que chama a atenção. Cosmologia e aplicações. Falar de Big Bang, falar de estrelas, falar de buracos negros, falar de outras coisas relacionadas com a exploração do universo, e aí apresentar aqueles, digamos assim, que modernamente se destacaram como físicos. Carl Sagan e Stephen Hawking. Por que falar deles? Porque a gente que é, digamos assim, pop que nem o Einstein. No fundo, a gente fala da física e vai lembrar, por exemplo, do Newton, como com aquela peruca de juiz, ou aquela peruca de professor lá do século XVII, e fala de pessoas, por exemplo, trágicas como o Boltzmann, conta a história dele, que ele se suicidou porque ninguém concordava com ele, e vai contando pequenas anedotas na física, vai lembrar lá do pessoal na Grécia, coisa assim, e acaba não trazendo esses, digamos assim, heróis populares. Tá? A gente tem, por exemplo, um cara que é o Stephen Hawking, que escreveu best-sellers na área da física. Isto pensa, por exemplo, que o grande livro que fala de cosmologia bem a fundo, que é Uma Breve História do Tempo, ele virou um best-seller. Tá? É um livro que é um dos mais vendidos ainda no mundo todo. É um livro de ciência e, a princípio, pode ser uma tese de doutorado, sem problema nenhum, só que ele não botou equações. Então, apresentar isso. Por que eu tenho essa proposta? Assim? Basicamente, é porque a gente precisa diminuir um pouco o tempo dedicado para a física pré-século XIX. A gente passa muito tempo discutindo a física da Idade Média e do início da Idade Moderna. Ela é pouco importante? Não, não ela é pouco importante. Só que, para o contexto atual, ela acaba sendo tratada puramente de forma matemática, sem muita preocupação no cotidiano. Mas a ideia não é eliminar isso. E quando a gente pensa nessa questão de pensar em introduzir física quântica, é para aproveitar fenômenos que vão ser observados no cotidiano ou então que são notícia no Jornal Nacional ou notícia no jornalismo em geral. Tu abre um site de notícias e vai ter algo associado com esse tipo de pesquisa de alta tecnologia, de alta complexidade,
e muitas vezes os estudantes que estão no ensino médio não têm nem ideia que aquilo faz parte da física. Então, por conta disso, é a apresentação da física como explicação para o fenômeno e não descrição. Isso é uma das coisas que a gente tem muito presente, que nós prezamos em ensinar física pela descrição do fenômeno, e a descrição normalmente é matemática. Enquanto que existem casos em que a gente tem excelentes alunos que sabem descrever matematicamente e não sabem descrever qualitativamente ou buscar explicação do fenômeno. Às vezes acontece isso com gente muito boa que está no bacharelado. Tá? Gente que é top, alunos muito bons do bacharelado, que sabem fazer muito bem os cálculos. Só que na hora de fazer qualitativamente, explicar qualitativamente aonde chegaram, fica meio perdido na história. E aí a gente pode pensar com que, ao fazer esse tipo de abordagem, a gente pode corrigir alguns conceitos errôneos associados com a ciência que estão propagados na mídia, principalmente o uso da palavra quântica, eu uso como exemplo. Assim, né? E isso permite, eu coloquei em vermelho ali a palavra alfabetização científica, porque isso é uma possibilidade de descrever situações do cotidiano como fenômenos acessíveis. Tá? Eu não estou dizendo que a física tem que ensinar o pessoal a criar uma tela para o celular. Não é isso. Não é tecnologia que a gente está falando. A gente está falando exatamente de que um estudante do ensino médio que estude física saiba o princípio de funcionamento e possa explicar para alguém isso. Esse é o principal foco da alfabetização científica. Tá? É fácil fazer isso? Óbvio que não. Tá? Uma coisa é tu desejar fazer, uma coisa é tu achar que isso é fantástico. A outra é a dificuldade que a gente tem. E aí entram as limitações. Quais são as limitações para isso? O livro-texto. A gente não tem livros-texto associados com esse tipo de coisa. Tá? A gente tem uma questão que é o preparo dos professores. Aí volta para algo que eu falei na sexta-feira. Tá? A gente entrou num círculo vicioso, porque afinal de contas, o currículo do ensino médio não demanda o preparo do professor para a física moderna, porque ele não abarca os conceitos de física moderna. Por conta disso, o curso de formação, olhando num caráter bem tecnicista e pragmático, dedica pouco tempo de preparação para o futuro professor para ele entender esses fenômenos. E como ele tem pouco tempo, ele não se prepara o suficiente, não tem como buscar intervir ou pelo menos colocar alguns tópicos desses no ensino médio. E vai se retroalimentando. Como não tem professor capacitado para ensinar, ou o professor não se sente preparado para ensinar, não se ensina. E vai seguindo. Não estou dizendo que a culpa é do professor, na verdade é uma questão de meia-culpa. O currículo e o curso de formação estão em pé de igualdade nesse sentido, porque os dois estão preocupados em colocar algo que é acessível para os estudantes, mas não é um conhecimento, digamos assim, prático para uma leitura do cotidiano. Outra limitação é a BNCC, a gente vai conversar sobre isso na próxima terça-feira. Tá? Exatamente as limitações impostas pela BNCC para o professor, nesse sentido, para trabalhar com física moderna. E uma limitação muito forte para isso é o excessivo domínio matemático na física. Tá? Eu tive um aluno de doutorado, Cristiano Bus, que ele buscou lá nos alfarrábios dele, né, a origem dessa visão matemática que a gente tem. E nós estudamos a física dessa forma matemática basicamente porque lá pelo século XVIII, por aí, um professor que se candidatou à cadeira de Ciências Naturais na Universidade de Cambridge, ele recebeu o apoio de um grupo de matemáticos ingleses e uma das coisas que se pedia nesse apoio era de que se introduzisse uma descrição mais matemática da natureza.
Anteriormente, a cadeira de Ciências Naturais era muito centrada naquilo que se chama de abordagem escocesa, que é a explicação de fenômenos. Então, a gente tem, a partir desse trabalho de base, né, trabalho de construção junto ao grupo, uma construção política, a gente tem uma abordagem muito mais matemática e tudo se explica a partir da matemática. Nós chegamos ao ponto de dizer que um fenômeno só é possível de ser observado ou verificado se ele puder ser escrito matematicamente. Mas a gente tem a possibilidade de romper um pouco com isso e trabalhar com a conceitualização dos fenômenos. Tá? Para complementar, dentro do porquê inserir a física moderna e contemporânea no ensino médio, tem um artigo de 2013, Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia. Tem que lembrar de colocar essas duas revistas para vocês lá no AVA também, que fazem basicamente uma ideia de buscar, dentro dos trabalhos de pesquisa, dissertação e teses desenvolvidas na área do ensino, na área da educação em ciências, né, com a visão dos pesquisadores sobre a importância de inserir física moderna e contemporânea no ensino médio. Então, se usou palavras-chave ali, né, inserção de física moderna, ensino de física moderna, e se chegou a 29 trabalhos de conclusão, 4 teses, 25 dissertações, tá? E como resultados, assim, 27 dos 29 disseram que é importante para a compreensão das tecnologias da atualidade. E aí eu busco ali nos PCN, na página 210, tá? Que alguns aspectos serão indispensáveis para permitir aos jovens adquirir uma compreensão mais abrangente sobre como se constitui a matéria, de forma que tenham contato com os diferentes e novos materiais, cristais líquidos e lasers, presentes nos utensílios tecnológicos ou com desenvolvimento eletrônico, circuitos integrados e dos microprocessadores. Então, uma visão quase que uníssona entre os pesquisadores é o fato de que aprender sobre física moderna te permite compreender a tecnologia atual. Tá? Em segundo lugar, 16 dos 29 mostram a necessidade da atualização curricular. Porque, afinal de contas, usando essa frase vai ser sempre uma que está muito ligada com o que o Moreira diz. Né? Estamos no início do século XXI e ainda temos a física clássica determinística ensinada nas escolas de ensino médio como única e absoluta, fazendo com que o atual currículo de física fique desatualizado em relação ao avanço científico ocorrido desde o início do século XX até o presente, com o surgimento de novos modelos científicos e novas áreas da ciência. Gente, isso é uma das coisas que eu sempre uso como exemplo a biologia. Se vocês pegarem os livros de biologia dos anos 80 e compararem com os livros de biologia atual, vão ver que tem muitos aspectos que foram discutidos, incorporados e discutidos que foram introduzidos ao longo desses 30, 40 anos. E aí tu vai ver, por exemplo, genética, a questão do genoma, tá? Toda uma área foi rediscutida e redefinida dentro dos livros de biologia. Se vocês pegarem o manual de física dos anos 60 e pegarem um livro de física hoje, qualquer nível, ele tem exatamente a mesma organização. Não se muda nada, absolutamente nenhuma vírgula. Eu brincava, por exemplo, com o pessoal que fazia mestrado profissional, que se tu pegar um livro, volume único de física do ensino médio, disser mais ou menos assim, o livro tem 400 páginas, e tu abrindo uma página aleatória e disser o número da página, tá? Uma pessoa com mais experiência vai dizer exatamente o tipo de assunto que vai estar ali perto. Ou naquela página, ou com erro de mais ou menos 10 páginas para cada lado, vai acertar o assunto, porque a sequência dos assuntos de física é quase litúrgica. E aí também na tese do Cristiano mostra isso, que um dos primeiros manuais do Brasil, lá no início do século XIX,
tem exatamente a mesma sequência que a gente usa hoje. Alguns tópicos querem desuso, tudo bem, mas a sequência segue a mesma. Então, tem essa desatualização muito forte. Tá? 12 mostra uma questão filosófica, que é essa mudança do paradigma da física. Tá? E como essa mudança ela se faz necessária para os estudantes do ensino médio. Tá? Porque, afinal de contas, mostra a quantidade ali, quantidade de inovações e rupturas teóricas tem alcançado um número muito grande nesse último século. Tá? E aí vai ter, por exemplo, concepções de espaço, tempo, massa, energia, entendimento da estrutura do átomo, compreensão sobre a própria origem e evolução do universo. Faz parte do escopo da física e a gente não consegue levar para o ensino médio porque não dá tempo, ou porque tem muita física clássica. 11 deles mostram exatamente sobre essa questão da criticidade que é permitida a leitura ou alfabetização científica, que permitam assim, que esse currículo, esses conteúdos, permitem que os estudantes possam acompanhar criticamente os dobramentos das relações, mesmo após a conclusão da educação formal. Então é importante para ter uma leitura como cidadão crítico. Tá? As principais justificativas, então, tá? São todas elas apresentadas pelas políticas públicas ao longo dos anos, mas pouco implementadas. Né? Compreensão dos aparatos tecnológicos, atualização curricular, necessidade de compreensão das revoluções científicas e necessidade de uma formação voltada para o debate de questões científicas atuais. Tudo isso é determinante. Tá? Ainda tem os professores, aí tem um trabalho feito em 2008, na Revista Brasileira de Ensino de Física, que aí é investigando uma proposta cujo tópico é a inserção de raio-x, que mostra exatamente que os professores relacionam basicamente como tópicos mais interessantes esses associados com questões mais técnicas, principalmente, os 4 primeiros ali vão estar relacionados com estrutura da matéria, radioatividade e questões relacionadas com isso, né? Então tem essa preocupação. E a escolha de raio-x nesse trabalho foi justamente por poder trabalhar com modelos atômicos, espectro eletromagnético, ter a possibilidade de um trabalho interdisciplinar que transcende a física, trabalho de química, biologia, história, e além disso, se a gente for parar para pensar, permite que tu não tenha a necessidade de trabalhar somente matematicamente os conceitos. Com 10 professores cursistas, né, o que se mostra, por exemplo, é que a maior parte deles, 70%, nunca trabalhou com tópicos relacionados com física moderna, principalmente radiações eletromagnéticas, e quando se trabalhou sempre teve alguma abordagem muito superficial. Tá? Fundamentalmente falou de laser ou alguma coisinha ali falando de radiação. Tá? E quando a gente vai fazer linkar isso com as políticas públicas, né? Os textos oficiais em geral eles não chegam para os estudantes, para os professores ou para quem deveria. Então, basicamente, pode pensar assim, o trabalho de 2008, então os PCNs que estavam na roda, né? O pensamento era que tu tinha que colocar tópicos do dia a dia, como refrigeração, como funciona a geladeira, como funciona um liquidificador, coisas desse tipo, que era a forma como o PCN se colocava e não necessariamente algo desse tipo. E basicamente, quando se fala sobre o raio-x, além do fato de ser um assunto motivador, né, pensar na ideia de que tem vários pontos interessantes. Né? O fato de ser um assunto tecnológico, cotidiano, de ter uma parte histórica, de tu poder inserir isso naturalmente como um tópico do espectro eletromagnético, e por isso seria um assunto motivador para aprender ciência. Desculpa. Tá? Esse foi um material que foi mestrado nacional do Rio de Janeiro. Tá?
que foi trabalhado com professores cursistas. Então eles tiveram essa possibilidade, assim, o professor, vocês notam lá, se sente muito acuado quando se fala a respeito de trabalhar com física moderna e contemporânea. Então, por conta disso, tá, o Maurício colocou lá no grupo que ia ser uma disciplina que ia dar mais trabalho que o TCC, é que no fundo, assim, ó, a primeira parte da disciplina é justamente uma justificativa do porquê que a gente está ensinando, ou porquê que vocês têm essa disciplina. Tá? A primeira tarefa que está lá no AVA é uma tarefa que está pensando na questão de como se planeja abordar física moderna no ensino médio. E agora a gente pode pegar lá, e está esse documento já disponível, né? A seção introdutória de física, que está nas orientações adicionais, nas orientações complementares, que a gente chama de PCN+, tá? A gente pode pensar e discutir a partir do que eu conversei hoje na aula, né? Pensando num texto da seguinte forma. Como a gente pode adequar o ensino de física moderna e contemporânea à luz dos documentos oficiais? E eu não estou falando da BNCC ainda. Estou falando daquilo que foi desde a LDB até a matriz curricular do Enem, pensando nesses dobramentos ali na primeira década do século XXI, que a gente vai ter algumas mudanças de caminho, algumas mudanças de andamento para falar sobre física moderna e contemporânea. Então, isso a gente tem como uma possibilidade, uma questão a ser discutida, uma questão a ser debatida, e vai ser a próxima tarefa de vocês. Tá? Nessa aula, portanto, o que a gente pensou foi apresentar, além de toda a questão dos problemas que se tinha no início do século XX, que a gente, pensando nas aulas que dá de física hoje no ensino médio, nosso aluno continuaria sem saber responder na aula de física, ter toda a problematização daquilo que é necessário, daquilo que poderia ser trabalhado dentro do ensino médio, com várias motivações, e por conta disso, a aula de hoje ela se junta com a aula anterior, a aula que eu conversei com vocês na sexta-feira, justamente para mostrar essas necessidades da gente se justificar, da gente entender por que está trabalhando isso. A Dani, por exemplo, que vai fazer o TCC dela com a inserção de tópicos de física moderna, já tem essas duas primeiras tarefas também trabalham dentro do teu TCC. Tá? Porque, afinal de contas, está dentro daquela justificativa pessoal nossa. Tá? Tem os documentos oficiais, mas ainda é a nossa interpretação a ser feita, a ser trabalhada. E isso é importante, como eu falei para vocês na sexta-feira, para a construção final do relatório da disciplina ou da atividade final da disciplina, que vai ser todo esse movimento para ver como é que a gente entende a necessidade e as tentativas para inserir física moderna no ensino. Falei quase uma hora, tá? Eu sei que era uma aula gigante, eu estou com um número de slides, mas falei quase uma hora, não estou acostumado a falar isso. Então, vou deixar para vocês perguntas, questões, tá? Considerações, comentários, qualquer coisa para fica para vocês. O Vladimir, eu acho que até se apavorou e caiu fora da aula. Joana, Dani, vocês não pegaram no sono, né? Eu pergunto, na verdade, eu não tenho. Eu gosto muito dessa parte. Na realidade, as questões que todos os slides eu já tinha lido, eu acho que eu já tinha visto o material. Eu gosto bastante dessa parte da disciplina de física. E assim, eu acho que a questão da parte da física moderna no ensino médio é a carga horária. Talvez seja mas isso me deixa fundamental. Ensino médio, um pouquinho mais de carga horária, a gente consegue
seja, mas eu acho realmente muito importante. E aí tu nota como a tarefa 1 é difícil, porque a nossa ideia, eu acho que deve ter passado pela cabeça de vocês também, que quando começa a colocar, a distribuir os assuntos, assim, não dá. Com essa carga horária, eu vou precisar de uns 6 anos para falar de toda a física que eu quero falar. Não sei se já passou pela cabeça de vocês enquanto estão fazendo a primeira tarefa. Tá? Mas quando eu propus isso pela primeira vez, eu tentei fazer. Tá? E vocês viram ali que essa proposta que eu coloquei no meio dos slides é uma evolução minha de quanto? 12 anos dando a disciplina. Então já amadureceu bastante coisa. Tá? Mas a primeira vez eu fiz a minha parte para mostrar para os alunos. E eu cheguei à conclusão que não dava. Isso que na época eu podia dar, eu fornecia 3 aulas por semana, porque era o que tinha disponível em 2009, 2010 ainda. Tá? E a maior parte dos alunos disse, professor, não dá, o senhor conseguiu. Eu disse, eu também não consegui, eu vou tentar dar uma negociadinha aqui para diminuir. Mas é uma situação. E essa questão levantada de pensar em discutir alguns tópicos no ensino fundamental, olha, eu não comentei isso, mas é uma estratégia que a gente pode pensar, tá? De puxar algumas coisas para ser discutidas durante o ensino fundamental e não retomá-las mais uma vez de forma formal dentro do ensino médio, mas usar aquilo lá como base para o conhecimento que vai ser dado agora, que nem a matemática faz. Mas é um andamento interessante. Se vocês já quiserem incorporar isso como proposta lá, do tipo, olha, eu nem falei de movimentos porque para mim isso vai ser dado no 9º ano, tá? Nada impede. Mais algum comentário, gente? Não tendo então, estou parando a gravação.